Já estou lá, gente! Vaga garantida! 3 milhões de reais na conta! Jogamos pro gasto, mas foi suficiente. E a Loura começa feliz, alegre e vitaminada o jogo aberto desta quarta-feira. Olá! Muito bom dia! A zebra passou longe nos jogos que definiram os 3 primeiros classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. No Sul, o meu Inter venceu o Atlético por 3-2 e avançou. No Maracanã, o Fluminense derrotou o Operário por 2-1. Resultado que não tranquilizou o torcedor, que mesmo garantido, segue criticando o Luiz Subeldia. E em Minas, Caio Jorge balançou a rede do Goiás e colocou o Cruzeiro na próxima etapa. Hoje, mais 7 partidas agitam a quinta fase. Com gritos de Neymar é seleção, o Santos desembarcou na capital paranaense, onde enfrenta o Coritiba. Em Londrina, com festa da torcida verde, o Palmeiras deve ter um mistão para encarar o Jacuipense. No Castelão, o Galo precisa apenas do empate contra o Ceará. No Vasco, Renato Gaúcho pode preservar alguns titulares diante do Paysandu. Em Belém, o pressionado Bahia tenta reverter uma desvantagem de 2 gols a favor do Remo. Em Caxias, o São Paulo precisa apenas empatar com o Juventude para garantir 3 milhões e reforçar o cofre. No Maião, o duelo mais equilibrado até o momento é Mirassol e Bragantino. No Sauditão, uma falha do goleiro Bento adiou o título do Al Nassr de Cristiano Ronaldo. E no Rio de Janeiro, Carlo Ancelotti elogiou Neymar a menos de uma semana da lista final, que vai definir quem vai para a Copa do Mundo. Él ha mejorado mucho su aspecto físico en los últimos partidos. Ha jugado un partido muy bueno los últimos 15-20 días. Con tu aspecto físico ha mejorado. Puede tener una intensidad muy alta. A gente tem que ir sempre com os pés no chão, tranquilidade e agradecer também já o carinho da torcida. A gente sabe que vai ter uma força a mais lá, então agradecer o carinho de todos. Roger Machado fica no São Paulo? Fica no São Paulo, ele é o nosso técnico, tá bom? Vamos ganhar amanhã, no domingo Fluminense nós vamos ganhar. Vitória muito importante, conseguida de uma forma justa, no meu entendimento, com uma entrega muito boa por parte dos jogadores. Acho que é uma vitória merecida e uma passagem também ela merecida, tendo em conta aquilo que foi o desempenho durante os 2 jogos que fizemos contra este adversário. Al final pasamos y bueno, que es la prioridad. 2 partidos que hacemos unos 70, 80 minutos muy buenos, que justificadamente nos podemos ir, ou podemos poner 3-0 en el marcador, los terminamos sufriendo. Mas acredito que o nosso time tenha sido bem organizado e quem assistiu o jogo acredito que tenha gostado do que foi visto hoje. Hay que estar contento que ganamos los 2 jogos y pasamos de fase y la Copa do Brasil es muy importante para nós. Elogiar técnico não é uma coisa muito boa. Mas me gusta esse senhor. Ai, gente, eu quero dar aquele bom dia. O que é? Bernabé. Ai, como joga. É a única coisa que me inspirou no frio de Porto Alegre. Mas agora, inspiração, comentários, postura e atitude. Tem tudo isso com esse trio. Cicinho, pra você, bom dia. Hoje, Juventude São Paulo. A vantagem é São Paulina e o presidente confirmou, Roger Machado segue. E agora, Cicinho? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinho. Se bem que o que essa diretoria fala, você não pode dar crédito, né? Porque credibilidade eles já perderam a partir do momento que lançaram um áudio. Então, assim, o presidente que se beneficiou do São Paulo, porque um vice-presidente que não sabe de nada, então estava se beneficiando do cargo. E talvez os 3 milhões aí, se ganhar, possa pagar o Roger e ainda sobra 1 milhãozinho ainda, hein? Não é mais desculpa dinheiro. Não vou trocar ninguém. Ah, que isso.
Vamos ver até onde vai a sua fé e essa história toda. Edu Dracena. Olha, nem a zebra deve atrapalhar o Palmeiras na Copa do Brasil diante do Jacuipense, mas ontem foi sofrido uma baita atuação do Tadeu, goleiro do Goiás, e o Cruzeiro com 1-0 garantiu sequência na Copa do Brasil. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Falávamos aqui sobre a dificuldade que o Cruzeiro ia enfrentar diante do Goiás. Ia ser um jogo duro, e foi realmente. É claro que o Tadeu fez grandes defesas, né? O Cruzeiro também teve uma dificuldade em alguns momentos, mas o mais importante é que o Arthur Jorge conseguiu classificar a equipe para a próxima fase. Ronaldão, Fluminense também vaiado no final pelo torcedor, mas está garantido na Copa do Brasil, eliminou o Operário e hoje tem confronto de Série A, não apenas um, mas teremos um Coritiba e Santos e a torcida pedindo Neymar na seleção. É, menina Renata, bom dia você, de novo de vermelho, quem diria? Ainda bem! É, e esses cavalos aí, perninhas. Vou te falar uma coisa, e hoje, menina Renata, olha, espero que você não chore no debate. Terei uma bomba. Eita. Uma bomba do Corinthians no debate. Vocês, blogueirinhos, prestem atenção, podem copiar. E se não quiser também, né? Falar que viu no jogo aberto, tudo bem também. Mas tem uma bomba no jogo aberto no debate. Não me diga que o Corinthians doou o Félix Torres pra gente. Aí é piada, né? Não, aí vamos negociar isso aí. Isso é um traque. É bomba, não é piada, né? Peraí, né, Renata? Então é isso, hoje no debate, uma bomba do Ronaldão Isso. aqui no jogo aberto, hein? Vai ferver. Ai. Aí os blogueirinhos vão falar, eu fiquei sabendo. Não, você viu no jogo aberto. Pode colocar que você ouviu e viu no jogo aberto, viu? Gente, uma bomba corintiana. É, o negócio tá feio. Bomba. E é sério que a gente vai esperar até o debate? Eu acho que você vai às lágrimas. Vai pagar as dívidas. Ô, Edu, tá Aí é uma piada, Eu falei que é bomba, não é milagre. Essa é uma piada, meu. Eu falei pra Renato e falo pra você, é bomba, não é milagre. Não, se tem choro ou... Você vai chorar. Ai, Hoje gente, já você tô vai. curiosa, já provocou, hein? Não teve jeito, o Al Nassr adiou a conquista do título saudita. Resultado final diante do Al Hilal, 1-1. E o Bento fez gol contra, falhou. Ai, Bento, que hora errada. Liga Saudita, penúltimo compromisso do Al Nassr, confronto direto contra o Al Hilal. Era assegurar o resultado para ser campeão. Só que no último lance da partida aconteceu isso aí com o brasileiro Bento, pré-convocado para a Copa do Mundo. Olha a bola tranquila, Bento! Que é isso? Você tá louco? A falha no último lance impediu, ao menos naquele momento, a conquista antecipada do time de Jorge Jesus frente ao grupo de Simone Inzaghi. Mas o jogo não se resumiu somente a isso. O próprio Bento salvou o Al Nassr cara a cara com Benzema aos 3 minutos de bola rolando. De defesa de Bento! No primeiro grande momento do jogo! O atacante francês, na sequência, ainda balançou a rede de Bento de cabeça, porém a bandeira subiu e o VAR semiautomático confirmou o impedimento antes da assistência de Milinkovic-Savic. Tá impedido! Impedido ali o Milinkovic-Savic. A resposta da equipe de Cristiano Ronaldo foi fatal. Escanteio de Brozovic, desvio de Íñigo Martínez no alto. Coman ajeitou e Simakan se responsabilizou pelo 1-0 do Al Nassr. Aquele primeiro tempo pra lá de agitado teve também a defesa do marroquino Bono no chutaço do CR7 e a oportunidade desperdiçada por Coman, que poderia ter sacramentado a vitória e também o título do Al Nassr. O chute, a bola pega na trave. Coman teve grande chance. Era a chance pra matar o jogo. No segundo tempo, as principais estrelas dos times, de certa forma, foram ofuscadas diante de um duelo mais físico. Benzema foi substituído antes. Fraquinho na mão do Bento. Lajane é zagueiro, o Mandacha é um ponta direita. Agora é inacreditável o cara tirar o Benzema. E depois foi a vez de Cristiano deixar o campo. Naquele momento, com um placar favorável, o Al Nassr ia confirmando a conquista da Liga com uma rodada de antecedência. Ele trinca os dentes e pede ali que a torcida participe mais. Vai entrar o Al Randan. Com a festa preparada, Bento ainda apareceu novamente na finalização de Milinkovic-Savic. A partir dali, holofotes voltados para as reações, sobretudo as do CR7, prestes a explodir em alegria. Muitos torcedores e torcedoras
ali rezando nesse momento. Aos 52 minutos, no entanto, na cobrança de um lateral de Ali Aldo, rir para não chorar. O Al Nassr dele segue no topo da tabela, 5 pontos à frente, mas com um jogo a mais em relação ao vice-líder Al Hilal. No sábado, CR7, Bento e Jesus encaram a final da Champions Asiática B contra o Gambosaka, mas com um olho na Liga Saudita. Isso porque, ao mesmo tempo, o Hilal volta a campo contra o Neon. Se vencer, adia novamente a decisão para a última rodada. E aí, o Al Nassr, para confirmar o caneco, terá que bater o Damak de Fábio Carilli, envolvido na luta contra o rebaixamento. O confiante Jorge Jesus minimizou a chance desperdiçada. Gol de lateral no último segundo, último lance do jogo. Você está sendo campeão. Na última jogada, uma jogada fácil, não é? Entre o Bento e o Inigo. Nem havia nenhum jogador do Al Hilal, mas o futebol é assim, não é? Ainda temos um jogo para sermos campeões. A imagem do Cristiano Ronaldo já diz tudo. O título estava na mão, sendo consolidado, e aí esse empate acabou adiando a conquista. Edu, é duro, né? Porque o goleiro sabe que ele foi responsável direto pelo resultado. E a gente também acompanhava, né? Toda uma festa sendo preparada, a torcida já empolgada, e não aconteceu. Vai ter que esperar um pouquinho mais. Em casa, né? Eu acho que isso aí é decepcionante. É claro que você colocar a culpa, de repente, só em um jogador é complicado. Principalmente num goleiro, né, Renata? Porque a gente sabe que ele errando não tem ninguém ali. Não, mas ali é ele. Eu sei. Quem errou foi ele ali. Não tem ninguém para ajudá-lo. Igual o Júlio César e o Felipe Melo, se eu não me engano. Porque o goleiro tá de frente e o zagueiro tá subindo de costas. Não estou justificando o erro. Ele vendo a saída da bola, ele tem que gritar e socar a bola. Sim, socar a bola, zagueiro. Agora, o erro foi dele aí, como foi do Júlio César também na Copa. O sentimento de todos os atletas ali, é claro que todo mundo ficou decepcionado, tudo aquela coisa toda, porque ia comemorar um título tão importante assim. Agora tem o próximo jogo, ainda tem mais uma chance para tentar classificar, não, ser campeão. Cicinho, que banho de água fria. Olha, eu confesso que eu estava assistindo esse jogo aí, eu desliguei a TV na hora. O último lance, você tem que ter concentração redobrada. E eu não. Se ele grita, o zagueiro não vai, Cicinho. A questão é sair de soco na bola. Então, mas se ele grita, o zagueiro não vai, porque o zagueiro já vê que é ele. Então gritou, ele sai inteiro, pega a bola, cai no chão, acabou o jogo e vai abraçar o Cristiano Ronaldo. Aí agora foi essa lambança aí. E o que diferencia goleiro de seleção, jogador de seleção, é exatamente nesses momentos fazer a diferença. E o Bento, isso daí pode custar uma convocação, hein? Pergunto diretamente para você. Este erro pode respingar na convocação do Bento para a Copa do Mundo na segunda-feira? Se fosse o Filipão, o treinador não, porque o Filipão gosta sempre dos caras ali, tal, pá. Mas acho que isso aí vai abalar um pouco, porque essa confiança, esse último jogo... um jogo de pagar campeonato. Você tá ali no lateral, se perder, você e o zagueiro. Quem comanda a área pequena é o goleiro. Isso aí é beabá, vem lá da base. Quem comanda era pequena? Goleiro. Quem gritou? Goleiro. O que o zagueiro faz, Edu? Faz a parede pra ninguém encostar no goleirão. Ele gritou, encosta. Agora, vê a cara do Cristiano Ronaldo ali, ele deve ter, acho que ele perdeu ali 2 relógios de ouro, mais uma caranga, mais 3 aviões. O Cristiano Ronaldo colocou a mão na cabeça e falou, perdi 3 aviões, que esse goleiro... Mas ainda tem chance ainda, pô. Mas era pra sair já ontem, já de viagem. A torcida toda, lotando estádio, ficou aquele gostinho... de decepção, sim. Bom, vamos falar de Copa do Brasil. Não foi tão simples. Começou voando o Fluminense, depois foi se complicando, poderia ter o Lúcio Acosta expulso, a arbitragem foi e voltou atrás na decisão, mas o Fluminense venceu o jogo, passou pelo Operário e no final... vaias. Respeito Fluminense. Há 4 jogos sem vencer, o Fluminense entrou em campo pressionado e foi pra cima desde o primeiro minuto, quando o Canóbio chutou para a defesa de Wagner. O uruguaio rolou para Lúcio Acosta e finalizou rente à trave, até que aos 7 minutos a defesa do Operário saiu jogando errado e Índio fez pênalti em Acosta. Savarino deslocou o goleiro e abriu o placar.
O Fantasma poderia ter empatado com o Ailon, que perdeu essa chance clara. Aos 36 minutos, Nonato achou Lúcio Acosta entre os zagueiros e o argentino bateu na saída do goleiro para marcar o segundo. Logo no início da etapa complementar, o tricolor teve a chance de matar a partida. O Enu tocou com o braço na bola, dentro da área. Depois de ir ao VAR, o árbitro João Vitor Gobi deu pênalti. John Kennedy pediu para bater, mas carimbou o travessão. Siempre ponemos dos ejecutores, ponemos un encargado de penalti, en este caso es Savarino, y un segundo ejecutor, que es John Kennedy. Hay entrenadores que dan un solo ejecutor, nosotros damos siempre dos. Lúcio Acosta recebeu cartão vermelho por dar um pisão no pé de Berto. Mas após ir ao VAR mais uma vez, o juiz anulou a expulsão, para alívio de Luiz Ubeldia. Tranquilidade que deu lugar à tensão, quando aos 37 minutos, Edwin Torres cruzou e Felipe Augusto diminuiu o placar, deixando o Operário a um gol de levar a definição para os pênaltis. Mas 5 minutos depois, Edwin Torres fez falta em Savarino, levou o segundo cartão amarelo e acabou indo para o vestiário mais cedo, freando o ímpeto do time de Ponta Grossa. James ainda acertou uma testada no travessão e mesmo com a vitória e a classificação, a equipe foi vaiada pelos cerca de 11 mil tricolores presentes no Maracanã. Eu acho exagerada essa vaia. Jogamos bem por momentos do jogo. Al final pasamos y bueno, que es la prioridad. Los partidos que hacemos unos 70, 80 minutos muy buenos, que justificadamente nos podemos ir, ou podemos poner 3-0 en el marcador, los terminamos sufriendo. Sábado, o Fluminense volta a jogar aqui no Maracanã. Enfrenta o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E antes de a bola rolar, Hulk será apresentado à torcida tricolor. Um jogador extraordinário, jogamos juntos no Atlético, fizemos uma boa dupla lá no Atlético e, bom, desejar o melhor para ele aqui no Fluminense. A gente vai tentar arropar ele da melhor maneira e que possa se adaptar o mais rápido possível. Tinha tudo para ser um jogo bem tranquilo, abre o placar, não é? Depois consegue fazer o 2-0, aí vem o pênalti, que já tinha um pênalti, foi batido pelo Savarino, convertido, muda o batedor, o John Kennedy pega a bola, bate na trave, e aí o Operário não tinha mais nada a perder, faz o seu gol, deu uma pressionadinha até o fim, o Fluminense se garantiu, mas o torcedor parece que não engoliu muito bem a atuação, já que na primeira partida o empate ficou no 0-0. Cicinho. Reclamar de barriga cheia, né? Porque se você pegar, é o que o Zubeldia falou, 70, 80 minutos, o Fluminense foi absoluto. E assim, comandou a partida. Nem sempre vai ter um placar elástico, porque do outro lado também tem um adversário e o Fluminense acabou tomando um gol no erro defensivo ali, que o zagueiro poderia ter cortado a bola, numa desatenção, tomou o gol que também acontece, gêmeos, né? Acontece durante a partida. Então, são erros que é muito fácil de você solucionar. E a questão, a criatividade do Fluminense, que o Fluminense criou muitas oportunidades, eu só não concordo com essas decisões. Não é porque o cara tá bem dentro do campo e ele é o segundo batedor que ele tem que assumir a bronca porque o Savarino já fez o gol. Então, assim, o John Kennedy deveria ter deixado quem é o batedor oficial bater, saiu 10 pênalti, o cara tá batendo, deixa ele. Não é porque eu preciso fazer um gol. Então, assim, são essas decisões que é muito simples ser tomada ali, lógico, no calor da partida, mas o torcedor do Fluminense está reclamando de barriga cheia porque o Fluminense jogou muito bem o jogo. Poderia ser pior se o Lúcio fosse expulso, mas aí a arbitragem revisou, retirou o cartão vermelho, ficou no amarelo. E teve mais Copa do Brasil. Na verdade, o primeiro time a se classificar para as oitavas de final foi o Inter. Outra vez bateu o Atlético da Série B. Um jogo com desatenção, o Inter meio desligado, muito frio. E outra vez o cara que chamou a atenção foi ele, Benabei. E a loira tá tranquila, pelo menos até sábado diante do Vasco. Até lá, tudo ótimo. No
Beira-Rio, o Inter sofreu, levou sustos, mas conseguiu a classificação na Copa do Brasil. Aos 20 minutos do primeiro tempo, a bola sobrou para Borré, que só completou para o fundo das redes. Inter 1-0. O Atlético respondeu. Ian Lucas tirou de Rocher e empatou. Tudo igual. Vitinho tentou de longe e levou perigo. E com mais uma assistência de Bernabé, Alex ampliou o placar no Beira-Rio. Inter 2-1. O VAR trabalhou já no começo do segundo tempo. Cabeças deixou o braço em Bernabé e foi expulso. Inter com um jogador a mais. Bruno Henrique arriscou de fora da área. Defesaça. Milagre de Luan Poli. Bruno Gomes também parou em Luan. E Vitor Gabriel tinha o gol inteiro livre, mas mandou no travessão. Na indecisão de Rocher, o Atlético empatou. Mais um dele, Ian Lucas. O goleiro Sérgio Rocher foi vaiado pelos torcedores no estádio Beira-Rio. Mas a resposta colorada foi imediata. Gol dele, do homem da noite, Bernabé. Inter 3, Atlético 2. Nunca na minha vida acho que tocou uma fase assim artilheira, mas nada, sempre mantendo a humildade, o pé no chão e esperemos que a fase boa continue. Acredito que o nosso time tenha sido bem organizado e quem assistiu o jogo acredito que tenha gostado do que foi visto hoje. Na noite fria de Porto Alegre e com o pior público da temporada no estádio Beira-Rio, o Inter avança às oitavas de final da Copa do Brasil. Mas o Colorado não tem descanso, porque nesse sábado, no estádio Beira-Rio, já tem jogo do Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama. Tem muita coisa positiva, mas que acontece. Algum erro individual, pronto. Assim que nada, agora ver para frente que vem Vasco. Sai fora, Negrão, com esse time do amor aí. Isso dá um azar daqueles, para! Fato é que tinha que ganhar, tinha que eliminar o adversário. Ah, mas é de Série B, todos, Fluminense, Cruzeiro e Inter, enfrentaram adversários de Série B e passaram. O Inter fez a sua parte, tomou gols que são bem questionáveis, o Rocher falhou. Só que a questão é que quando pôde, rapidamente foi atrás e, de novo, se colocou à frente na partida. O Bernabé é destaque que ele tenta chutar, porque ele às vezes se atrapalha um pouco na marcação, mas ele é um jogador que para o Inter tem sido o maior goleador, o destaque, ontem assistência, gol. E o time jogou pro gasto, aquele frio, se segurando, talvez pensando no Brasileirão e na partida contra o Vasco da Gama. Sabia que precisava passar, o dinheiro é importante para o Inter. E mais do que isso, tem que seguir na Copa do Brasil. Só está no Brasileirão e na Copa do Brasil. Então eu fiquei satisfeita, acho que a atuação, o menino Alex também ganhando sequência, ganhando confiança, fazendo o seu gol. Acho que o Inter está conquistando algumas coisas devagar, aos poucos, tem tudo para evoluir. E eu gosto do treinador, ele não esconde, ele fala a verdade. Às vezes ele poupa demais o time, ok, mas é um técnico que com a situação atual está lidando bem, viu, Edu? Sim, Renato, e vem numa sequência de 6 jogos, se eu não me engano, sem perder. Eu acho que isso também traz uma confiança dos jogadores dentro de campo, do treinador também continuar trabalhando. Agora, o que me chama a atenção nesses 2 jogos do Inter foi tomar 3 gols. Se você tomar 3 gols de um time que está jogando na Série B, né, de repente você na Série A já é um nível um pouco elevado. Então tem que se ficar preocupado sim, mas não é só a parte defensiva, os zagueiros, e sim aquela questão da compactação, aquela coisa de você estar mais junto, de um fazendo cobertura para o outro, e é o que a gente esperávamos. É isso aí, o Inter passar porque era melhor, tem time melhor do que o Atlético, então fez por merecer, né, esse resultado. E o Bernabé chamando a atenção pelos gols. Agora tem que tomar atenção também nas costas, porque acabou vacilando ali. Mas eu concordo plenamente com o Edu. A parte defensiva geral do Inter está fragilizada, ainda não atingiu o seu auge. 2 zagueiros muito jovens ainda, Ronaldo, e o Mercado que volte logo, hein, porque é necessário. Parece que acelerou aí a recuperação. E o Rocher é goleiro de seleção uruguaia, é goleiro de Copa do Mundo, mas precisa retomar confiança. Não sei o que falta, Ronaldo. Né, mas mesmo assim, menina Renata, nesses altos e baixos, a lesão, né, ela tira jogador importante do Inter. A verdade que é essa, o Rocher vai falar que ele é um mau goleiro? Não, nunca. Então, ele tá vindo de lesão. Agora, o Mercado, a mesma coisa, lesão. Agora você tem que colocar a molecada também, é lógico.
chega uma hora que tem que colocar a molecada. É uma falha por quê? Tá sem jogar um tempo. Ele tá machucado, voltou. Ele podia antecipar também na corrida, dar uns 3 passos a mais para tentar o choque também. Mas é porque está machucado. Então, acho que mesmo oscilando como oscilou ontem, e entre vaias, entre jogadas, a resposta do Inter que é o que mais interessante que teve ontem. Porque toma o gol, vai para cima de novo e faz o gol. Aí você olha o Bernabé, você fecha o lado esquerdo para ele não passar, que ele vem pela direita, ele está do lado esquerdo. Aí ele vai bater de esquerda cruzado. Então, tem coisas que ainda favorecem o Inter. E dá para ajeitar, sim. Porque o tempo vai ajeitar esse time, voltando no mercado. O próprio Rocher, tendo mais uma sequência, depois saindo da lesão, e se não machucar mais também, vai dar o Patrick voltar a jogar futebol, Patrick, porque infelizmente isso. não está O Bernabé é conseguindo. o cara que me deixa feliz, que anima o jogo, Mas ele joga que do quê? chuta. Ele joga do que ele quiser. Olha lá, Mas tá hoje, liberado. na minha opinião, o melhor jogador das últimas partidas do Inter é o Vidiagra, o volante. Isso. Trouxe uma consistência que, se ele não estivesse bem, seria pior ainda com a zaga, insegura, defesa. Então, o Cruzeiro, que é um timaço, teve muitas dificuldades. Venceu o Goiás com um gol de pênalti do Caio Jorge, convertido por ele. Depois viu o time esmeraldino se assanhar, gostar do jogo, partir para cima. E a preocupação com o goleiro Tadeu, que foi o destaque e que acabou saindo machucado como um cara. Um jogo de Copa pode ser definido no detalhe. E para o Goiás, o nome desse detalhe era Tadeu. Kaique chamou para bailar e parou no goleiro. A cabeçada de Fabrício Bruno, mais uma vez Tadeu, para fazer a defesa. Quem não prestou atenção no detalhe foi Ramon. Subiu com o braço aberto. Pênalti marcado com a ajuda do VAR. Caio Jorge na batida, 1-0 no placar e um clássico sai zica na comemoração. A torcida já acostumou fazendo gol todo jogo, né? Acaba que eu também acostumei fazendo gol todo jogo. Então, um jogo que eu acabei perdendo 3 gols aí em 2 partidas. Acabou que gerou essa pressão um pouquinho pro lado do torcedor. A pressão do Cruzeiro seguiu no segundo tempo. Mas a estrela que brilhava mais forte dentro do Mineirão era do Tadeu. Impecável, um paredão que abafou o ataque celeste e manteve o esmeraldino vivo na partida. Só que o ataque do Goiás, lance após lance, ia matando a esperança. Para piorar, Tadeu foi de herói a vítima. Saiu de ambulância com uma fratura na perna. Felipe Machado foi para debaixo das traves. E na bandeira de escanteio, Marquinhos e Bruno Rodrigues deram uma aula sobre como queimar o relógio. Placar final, Cruzeiro 1, Goiás 0. Acho que eles perderam um pouco a cabeça, né? Foram um pouco desleais, mas a gente estava tranquilo no jogo, com a cabeça na classificação. A equipe em momento nenhum se acovardou, a equipe foi valente, foi corajosa, tentou de todas as maneiras buscar o resultado. Infelizmente não conseguimos. Com muita emoção e um DNA pra lá de copeiro, o Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil, conseguiu segurar a vantagem no placar, conquistar uma vaga nas oitavas de final e manter vivo o sonho na busca do hepta. Tivemos muitas oportunidades para dilatar o resultado e se o tivéssemos feito, o tal se, estaremos aqui a falar de outra forma, mas no final de contas com o mesmo objetivo, que era nós termos passado. Edu Dracena, o Cruzeiro tem um arsenal, a gente sabe que é um time muito bem montado e bem treinado agora já pelo Arthur Jorge. Queria se classificar, conseguiu, mas deu espaços para o Goiás. Eu não sei se é o calendário, o Cruzeiro está em todas as competições, mas o time deu algumas brechas que não são normais. Não são, porém, Renata, por muito também por conta do Goiás, porque é um time muito bem armado, né? O Daniel Paulista conseguiu colocar na cabeça dos jogadores, né, a movimentação. O Lucas Lima é um jogador muito inteligente que consegue, como você gosta, pifar. Adoro isso, pifar. O 10 tem que pifar os atacantes. E é um jogador que tem essa visão, né? E o Cruzeiro teve, sim, dificuldades, né? Teve chance, sim, de ampliar o resultado, só que acabou não fazendo. Né? Como a gente falou aqui, o Tadeu foi o grande nome da partida realmente, porque olha, fez essa defesa aí, Ronaldão. Nossa. Essa defesa é impressionante. Então são coisas que o Cruzeiro teve que passar, essa dificuldade sim. É um time onde que está ainda em evolução, a gente sabe ainda que o Cruzeiro
tem ainda lenha para queimar ainda nesse campeonato, não só no Brasileiro, na Copa do Brasil, e também um jogo tão importante na Libertadores semana que vem, depois do Palmeiras no domingo, que é jogar contra o Boca. Então você vê uma evolução, né, em um resultado onde que o Cruzeiro, né, todos nós aqui falávamos que ia ser difícil. E foi, mas o mais importante de tudo, que o Cruzeiro acabou passando. Eu achei, Rona, que no segundo tempo, quando o Arthur Jorge deu esse descanso para alguns titulares, já tinha deixado o Fagner preservado, o Cauã Moraes teve oportunidade, o Christian também não saiu jogando. Aí a gente vê que o Kaique Kenji é um jogador que tem bastante, acho que tem potencial, mas caiu um pouco a qualidade no segundo tempo. A impressão que a gente tem é que o Cruzeiro tira o pé e afasta, mesmo com o jogador a mais, acaba vacilando, abrindo espaço. Tanto é que teve uma bola na trave no finalzinho. E o mesmo menino que fez o gol lá lá na Arena do Goiás, lá, o molequinho soltou uma pomba sem asa e a bola pega na trave. E depois eles começam a amarrar o jogo lá na lateral com um goleiro linha. Goleiro linha, eu não entendi o Cruzeiro, juro pra você. Respeito com o adversário também, né? Não, mas, Chitinho, você tá vendo que o goleiro lá não é o goleiro. Você não vai chutar uma bola, você vai ficar lá na lateral tocando a bola e você é o Cruzeiro, com uma folha salarial lá em cima. O Goiás ontem, se tivesse um pouquinho mais de sorte, poderia ter levado pelo menos esse embate aí para os pênaltis. E seria um belo teste para o goleiro Otávio, né? E quem bateu roupa ontem também. E quem ia ficar no gol dos pênaltis? Aquele goleiro lá? Ia ser o goleiro linha. Bom, a Copa do Brasil segue com tudo nessa quarta-feira. Temos a agenda da noite de Copa do Brasil. Começando lá com Juventude São Paulo, no Alfredo Jaconi. O frio tá daquele jeito, terrível, não é? Bom, no jogo de ida, o São Paulo bateu a equipe gaúcha por 1-0, tem vantagem. O Vasco da Gama recebe o Paysandu. Na ida, ele venceu por 2-0 fora. O Renato deve poupar alguns atletas. Olha que jogo interessante. Coritiba e Santos, Neymar em campo, pedidos para que ele vá para Copa do Mundo. Na ida 0-0, em aberta essa partida. Aí teremos um confronto de Série A às 8h30 da noite no Maião. O Mirassol enfrentando o Bragantino. Na ida 1-1 também. Decisão boa essa. O Jacuipense vai em desvantagem, vendeu o mando de campo. A partida acontece no Estádio do Café, em casa, às 9h30 da noite. Lugar que é um reduto palmeirense, né, Edu? Na ida 3-0, tá super, hiper, mega bem encaminhada nessa classificação. Aí é zebra. Né, Cicinho? É a zebra. Palmeiras passar. Ai, Cicinho. Você torce, Cicinho. Ó, falando em preto e branco, aqui são as cores de Ceará e Galo. Na ida, o Atlético venceu o jogo, não é, por 2-1. E agora se enfrentam no Castelão. E finalizando a noite, Remo e Bahia. No jogo inicial, o Remo surpreendeu, bateu o time do Rogério Ceni por 3-1. Será que o Bahia tem forças para reverter esse placar, hein? Começamos então com Coritiba e Santos. E o assunto é um só. Neymar, vai ou não vai para a Copa? E agora? Hoje tem que ajudar a garantir a classificação do Peixe. E foi elogiado por Carlo Ancelotti. A vitória de domingo sobre o Bragantino teve um efeito imediato. De time que não ganhava há 7 jogos, o Santos passou a exibir uma invencibilidade de 6 partidas. Uma delas foi contra o Curitiba pela Copa do Brasil, que terminou empatada na Vila Belmiro. Hoje à noite, no Paraná, os times se encontram novamente para decidir quem passa para as oitavas de final da competição. Cuca, mais uma vez, não vai poder contar com Luan Pérez, que ainda sente dores na mão esquerda, mas ganhou reforços importantes. Gabriel Menino, que não joga desde o final de março. Gustavo Henrique, que atuou pela última vez no dia 22 de abril. Lautaro Dias, fora do time desde 25 de abril. E Mike, recuperado de uma virose, viajaram para o Paraná. Gabriel Brazão, que ficou de fora do jogo contra o Braga, porque estava suspenso, retorna ao gol. Um jogo super equilibrado, onde tudo pode acontecer. Tomara que a gente tenha êxito e sucesso. Algumas experiências feitas pelo Cuca de fato surpreenderam, como, por exemplo, a ida do Gabigol para o banco domingo passado contra o Bragantino. Ele até entrou no segundo tempo, mas a tendência é que comece na reserva diante do Coxa logo mais no Couto Pereira.
Assim, Barreal seria titular e Neymar atuaria como um falso 9 em sua penúltima partida antes de Ancelotti fazer a convocação da seleção brasileira, que vai disputar a Copa do Mundo. Ontem, em entrevista à Reuters, o treinador falou sobre Neymar. É muito amado Neymar, não só para o povo, mas para também os jogadores. Es muy amado esto, también es un aspecto. Él ha mejorado mucho su aspecto físico en los últimos partidos. Ha jugado un partido muy bueno en los últimos 15-20 días. Pero esto a mí no me mete presión. No me mete presión porque, como he dicho, es un año que estamos evaluando no solo el Neymar, todos los jugadores. Provável Santos deve jogar com Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius, Adonis Frias, Lucas Veríssimo e Escobar. João Schmidt, Oliva ou Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Barreal ou Gabigol, Neymar e Roleiser. O Coritiba está a 4 jogos sem vencer. O último deles, contra o Inter pelo Brasileiro, trouxe um clima de desânimo porque o time levou um gol de empate aos 50 do segundo tempo. Para logo mais, Fernando Seabra contará com o zagueiro Thiago Kozer e o atacante Breno Lopes, que não enfrentaram o Colorado. Vini Paulista e Bruno Santos disputam uma posição no meio-campo. Agora, o cenário do jogo contra o Santos, cara, isso vai depender muito também do que for a proposta, o plano de jogo, a estratégia. O Cuca é um excelente estrategista, assim, é um treinador top. Então, já vi ele fazer planos de jogo de um jeito, de outro. Então, é muito difícil eu te dizer o que vai ser. Seabra deve escalar Pedro Rangel no gol. Tinga, Thiago Kozer, Jaci e Bruno Melo. Sebastián Gomes, Vini Paulista ou Thiago Santos e Josué. Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. É muito difícil jogar contra os caras, né? Entendeu? E claro que tem a qualidade do Neymar, mas não é só dele, né? A gente está enfrentando uma equipe. Olha, eu sou fã do trabalho do Seabra, que é um treinador sem grife, mas que geralmente, taticamente, ele arma muito bem as suas equipes, às vezes até com condições inferiores aos adversários. Só que eu quero falar disso, porque antes do jogo, só se fala em Neymar na seleção. E aí muitos torcedores foram receber o Neymar e a equipe do Santos no hotel para poder dar esse apoio final, para poder mostrar que querem o Neymar convocado pelo Carlo Ancelotti, que ele participe da Copa do Mundo. E essa discussão, por enquanto, está na mídia, está na rede social. E ele foi muito bem elogiado pelo treinador, que disse que nunca teve problemas com o Neymar. E a gente sabe que, tecnicamente, junto com jogadores mais qualificados, o futebol do Neymar também será potencializado. Cicinho, a pressão é grande, agora depende do Ancelotti. A gente pode falar o que quiser. Exatamente. E enquanto nós esperávamos o Neymar melhorar a questão física, o que chama também a atenção é que, tecnicamente, também, né, ele não esqueceu e está melhorando ainda mais. Então, ele está unindo o físico com a técnica que ele tem, está evoluindo a cada jogo e isso tem surtido efeito para o Santos, que ganhou o último jogo no final de semana. E, do outro lado, tem esse Coritiba, que é um adversário indigesto, um adversário que sabe muito bem o que tem, que quer dentro de campo, né? O treinador, o Seabra, eu fico imaginando um jogador que joga no time dele, porque as entrevistas dele, cada vez que eu ouço a entrevista dele, seja pós-jogo, antes ou pré-jogo, ele é muito sábio nas palavras, e isso transmite uma confiança para os jogadores. Ele é diferenciado nas palavras. Parabéns, Seabra, provavelmente está acompanhando aqui o Jogo Aberto. Tá alfinetando alguém? Não, é que dá uma tranquilidade pro jogador, sabe? É um cara lúcido. É um cara lúcido que ele fala assim, ó, ele falou muito bem, ele falou, olha, o treinador adversário, já vi inúmeras maneiras dele trabalhar, dele escalar a equipe. Então, assim, é um treinador que sabe, que prepara os seus atletas. E assim, e tem Neymar, né? Aceitaria tem Neymar ele em no evolução. São Paulo? Oi? Aceitaria ele no São Paulo? Ixi, com força. Com força. Agora, falando em técnico, corneta, vamos ouvir mais uma vez. Prestem atenção no que Ancelotti falou sobre Neymar. Tú tienes que elegir, tienes que considerar muchas cosas. En este aspecto, Neymar es un jugador importante para este país, por el talento que ha mostrado siempre, que ha tenido problemas, que está recuperando, que está trabajando fuerte para recuperar, que está jugando, que en los últimos tiempos ha mejorado mucho, está jugando con continuidad. Es, obviamente, para mí, una decisión no
tan sencilla. Hay que evaluar bien pro y contra. Pero esto a mí no me mete presión. No me mete presión porque, como he dicho, es un año que estamos evaluando no solo el Neymar, todos los jugadores. Es muy amado Neymar, no solo para el pueblo, pero para también los jugadores. Se voy a llamar Neymar, no es que voy a meter una bomba dentro del vestuario. Es muy querido, es muy amado, me parece normal exprimir la opinión. Agradezco todo el mundo que me ha dado consejo. Él ha mejorado mucho su aspecto físico en los últimos partidos. Ha jugado un partido muy bueno en los últimos 15-20 días. Tu aspecto físico ha mejorado. Puede tener una intensidad muy alta en el partido. Puede ser, pero hay partido y partido, ¿no? Yo soy la persona más indicada para tomar esta decisión, porque la información que tengo yo sobre todos los jugadores brasileños en este año no la tiene nadie. Entonces yo soy la persona más indicada. Puedo hacer una lista perfecta, imposible, pero puedo hacer una lista con menos errores comparándolo con otros. Esto estoy seguro, pero el ambiente externo está controlado e estará controlado até o final da Copa do Mundo, com ou sem Neymar. Tá, e você pega aquela pinça e fica ali buscando detalhes. Será que ele deu uma dica? Que deve estar todo mundo fazendo hoje. Só que é com ele. Ele é o cara que veio para mudar o rumo da seleção brasileira, para ser a grande estrela da companhia. E se ele quiser levar o Neymar, a decisão está tomada. Ele só não divulgou, está esperando a segunda-feira. Ele dá alguns indícios que sim, que o Neymar vai. Outros ele também deixa, mas se não for, eu sei o que eu estou fazendo. E aí, Ronaldão, qual é a interpretação? A interpretação, mas ela é curtinha, porque ele deu aí um aparecer bonito. Ele até inventou uma palavra, evoluando, que é evoluindo e voando, que é o Neymar. Ele falou, foi ele que falou, não fui eu, foi o próprio treinador. E aí ele fala também de vestiário, que ele conversou com muita gente. Eu acho, não tem como o Neymar... Como é que é a palavra? Ele falou, eu vi o Neymar, ele está evoluando, então é evoluindo e voando. Então ele já está no patamar da seleção brasileira. Não tem, o Neymar, não tem, vou dizer mais aqui, parabéns ao Ricardo Rosa, né? Você deu uma de Cici agora. Não, é o Ricardo Rosa, que é o preparador físico do Neymar há muitos anos, que acompanha o Neymar aí em tudo quanto é lugar. Parabéns, porque recuperou o Neymar e ele vai para a Copa do Mundo. Pode ter certeza disso. Ó, depois dessa entrevista, o Neymar hoje já tem a motivação. Não precisa nem escutar a preleção do Cuca, porque já tem a motivação, hein, Edu? Já tem, Renata. Acredito eu que a motivação dele sempre foi a Copa do Mundo. Eu acho que o objetivo dele, quando ele voltou para o Brasil e para o Santos, foi estar na seleção brasileira e disputar novamente uma Copa do Mundo. E esse é o grande objetivo dele. E eu tô torcendo muito, não é? Alguns vão concordar, outros não, a gente respeita. Mas eu, Edu Dracena, torço muito que ele vá, porque é um cara espetacular. Ele vai ajudar muito a seleção brasileira, independentemente se ele vai estar jogando ou não. Porque ele é um cara de grupo, Renata. Quem conviveu com ele sabe realmente como ele é. Muitas vezes as pessoas nem conhecem ele, acaba falando coisas que nem é verdade. Mas então eu entendo que a seleção brasileira vai ganhar muito se ele for para a Copa do Mundo, porque é um cara espetacular e também dentro e fora de campo. Olha para você ver onde chegou agora lá em Curitiba, o tanto de gente para recebê-lo. Então isso mostra o carisma, isso mostra o quanto o torcedor brasileiro está junto com o Neymar na seleção brasileira. E a seleção precisa de incentivo, precisa de carinho externo, não é só treinar, concentrar e disputar a Copa. Isso faz bem para o ambiente. Eu sempre disse, não é de hoje que eu quero o Neymar, mas as pessoas ficam falando de outras coisas. Ele é diferente, sim. Não, ele é muito diferente, até por questões que todos são iguais, né? Então você pega o Neymar, o que ele já fez na seleção brasileira, é algo de se tirar o chapéu. E acredito assim, eu vi uma entrevista do Cafu falando do Ancelotti, da justiça, né? Que o Ancelotti é um cara muito íntegro, muito justo. Então ele não vai cair em contradição, porque no início que ele falou, estamos esperando o Neymar entrar o quê? Melhorar o nível físico. E hoje ele já deu uma entrevista, nessa entrevista que passou, ele falando que o Neymar melhorou a questão do rendimento físico dele. Então, agora o que precisa? É só convocar. Ele já deu a deixa aí, o Neymar tá na Copa. Ai, tomara, eu vou ficar bem feliz, assim, não acho que o Neymar é o salvador da pátria. Ser titular ou não é outra história, um outro capítulo, mas estar entre os 26
Na minha opinião, não tem nem o que discutir. Seguinte. Quem vai estar feliz? Talvez seja a dúvida do Ancelotti, porque se levar o NJ, vai ter que levar o doutor NJ. Lindo. Aí não sei não, hein? Olha só, no programa do Band Esportes, encontro de craques do Beto Saad. Não é que o presidente Macias deu uma passadinha por lá e garantiu a permanência e a continuidade de Roger Machado? Os haters piram. São Paulo Futebol Clube. Fora de campo, cenário conturbado, com áudio vazado do atual presidente. Não temos dinheiro. Será que vocês não entendem isso? Será que vocês não entendem que nós pegamos São Paulo sucateado? Dando continuidade, o ex-presidente Júlio Casares optou por não comparecer no depoimento que tinha ontem no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, que cuida de casos de lavagem de dinheiro. Casares escolheu o direito ao silêncio e não deve mais ser ouvido nesta investigação. Em nota, os advogados do ex-presidente afirmaram que o não comparecimento de Júlio ao interrogatório se deve ao tendencioso descumprimento legal por parte do delegado e dos promotores que estão conduzindo as investigações. Segundo os advogados, Casares sempre estará à disposição das autoridades policiais e judiciais para esclarecer qualquer fato, mas que, segundo eles, o inquérito policial que investiga os desvios no São Paulo é estranho e ilegal. Um refresco na pressão é o que o São Paulo precisa neste momento. A gente não tá feliz, então a gente tem essa chance. O bom do futebol é isso, né? Que em 2, 3 dias tem a revanche. Então, um jogo também importante agora de Copa do Brasil, que a gente tem a chance de avançar e tem que encarar como uma final já pra gente. O jogo em questão, dito pelo zagueiro Dória, é a partida de volta da 5ª fase da Copa do Brasil contra o Juventude em Caxias do Sul. E o tricolor já está por lá, enfrentando o elemento a mais que o técnico Maurício Barbieri quer contar a seu favor. Espero que o frio continue e faça ainda mais frio. Esfriar o ímpeto tricolor e reverter o placar do jogo de ida no Morumbi, que foi de 1-0. Isso sem a dupla de laterais titular, contando com a força da torcida, com o frio, estar a 5 jogos sem perder e sem sofrer gol na Série B do Campeonato Brasileiro. Barbieri deve mandar a campo Pedro Rocha, Rodrigo San, Gabriel Pinheiro ou Messias e Marcos Paulo, Nathan Santos, Luan Martins, Lucas Mineiro, Raí Silva e Watson, MP ou Manu Castro e Allan Kardec. Tenho certeza que a gente tem condições de buscar esse resultado contra o São Paulo, de fazer não só um gol, mas talvez até mais, e tentar classificar durante os 90 minutos, se não for possível durante os 90, que a gente consiga equilibrar o cara aí e levar a decisão para os pênaltis. Já Roger Machado também tem dor de cabeça para escalar o time que ele considera ideal. Com o lateral direito Lucas Ramon com lesão muscular na panturrilha esquerda, o indagado Cédric continua na posição. Também por problemas musculares, Alan Franco e Rafael Tolói seguem fora. Assim, a escalação terá Rafael, Cédric, 2 zagueiros canhotos, Dória e Sabino, e o lateral esquerdo, Enzo Dias ou Wendel, Danielzinho, Bobadilha e Luciano, Arthur, Cauli, que ganhou a vaga de Ferreirinha, e Caleri. Ainda sobre a polêmica da semana, com o áudio vazado de Harry Macis. Eu não vou trocar ninguém, não vou pagar mais uma multa. Falo em Dorival, eu conversei com o presidente do Corinthians, a comissão custou 2.800 a 3 milhões por mês. Roger Machado foi apresentado no dia 10 de março. Desde então, são 64 dias em que o treinador não teve sossego. E mesmo tendo bons momentos, como a liderança do Campeonato Brasileiro, nas rodadas 5 e 6, os questionamentos são constantes. Ao todo, em 16 jogos, são 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Aproveitamento de 52%. Se eu me sinto pressionado, né? Eu não me sinto pressionado, mas eu sei que eu estou pressionado desde quando eu cheguei aqui, né? Ou melhor, antes de eu chegar aqui, né? Então, né, esses 2 meses eles têm sido de concentração diária, né? Em busca de melhoras. E sobre isso, no programa Papo de Craque do Band Esportes, o presidente mais uma vez afirmou quem é o técnico. Presidente, a pergunta que não quer calar.
Roger Machado fica no São Paulo? Fica no São Paulo, ele é o nosso técnico. Cicinho! Oi, Cicinho! Para de ficar falando, Cicinho. Ele falou Cicinho, agora. você tá num desânimo desde segunda-feira. Desde o clássico, desde o majestoso. O que acontece, Cicinho? Agora é Copa do Brasil, vira chá. Não, eu tô desanimado desde a chegada do Roger. Que Na verdade, isso? Mas porque é verdade. Mudou o patamar do São Paulo. Mudou o patamar do São Paulo. O futebol mudou. A gente vê hoje o que se espera do São Paulo. Você pega um discurso, o torcedor, ele tá cansado de ser enganado. Você pega o discurso de um presidente que quer que o time termina em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, que não vai ganhar títulos esse ano. Realista. Qual que é a satisfação do torcedor? Você achou que ia ganhar título? Você não acha que o São Paulo pode, de repente, até brigar por uma Copa do Brasil? Que isso? Agora ele foi realista. Não, eu preciso ser realista. Eu preciso ser Cadê o realista. presidente também. Não. Quando ele fala que é em sexto, você fica bravo. Não, a questão é... Mas então, Edu, o time Nossa, eu sexto já pegava e já colocava embaixo do braço. O time estava montado para que um outro cenário fosse colocado em pauta. Cenário para brigar por título. Então, se ficasse o Crespo Por que não? Porque tem a parada para a Copa. Às vezes acontece nesses times igual o Palmeiras, um Flaco Lopes não permanecer depois da Copa do Mundo, uma desmontagem de times e o São Paulo mantendo o elenco com moral. Você sabe que as coisas acontecem. Então isso daí acontece no futebol. Mas quando você pega, que nem hoje você vê uma escalação. O Cauli, ele não rende do lado esquerdo no lugar do Ferreirinha. O Cauli é mais centralizado. Talvez joga o Luciano lá pro lado esquerdo e deixa ele tentar fazer alguma coisa, mas você não pode pegar o cara que tem um passe bom, que tem aquela pifada que a Renata gosta aí. Ô, Cicinho, mas hoje é um jogo que o São Paulo tem a obrigação de vencer o Juventude, que tá na Série B, já tem a vantagem na primeira partida. O adversário maior é o Frio, os 3 zagueiros do time. É a fase. O Maurício Barbieri. O Juventude parece que tá com uma invencibilidade aí, 5 ou 6 jogos sem perder. Eu posso ajudar o Cicinho agora? Pode. Xalala. Xalalala. Não, mas não é xalalá. Sabe o que é? Xalalá. Não, eu não tô chorando, não. Eu tô trazendo uma realidade do time. O meu receio hoje é o São Paulo ver o verde e branco do Juventude e imaginar que é o Palmeiras. E vai tomar entendeu? Exatamente, porque tá Já andaram acostumado. juntos uma vez na vida, né? Tá acostumado. Então, assim, o que se espera é a postura dos jogadores igual tá fazendo do Botafogo, que tá correndo pela honra. Porque credibilidade eu sei que vocês não estão tendo aí por parte da diretoria. Que garante treinador? E eu garanto que se sair hoje, o treinador cai. Que isso? Se perder hoje, o treinador cai. Porque acabou a credibilidade, o torcedor não vai abraçar mais esse discursinho que Roger é nosso treinador. Mais uma vez, repito, nada contra o Roger. A questão é o quê? Contra a diretoria. Seu Rui Costa, Rafinha, o Macis aí, o Harry Potter, que tá tentando fazer uma mágica aí que ninguém vê. Mas então, essa é a postura do torcedor São Paulino. Eu não entendo você, Cicinho. Você, como torcedor São Paulino... Não, você não tem que entender nada também, não, Edu. Você, torcedor São Paulino, você vai torcer contra o seu time? Não, quem que tá torcendo contra? Você tá torcendo contra. Não, eu tô trazendo a realidade. Perder, jamais eu vou torcer contra o São Paulo. O Roger cair, pra o time não ir bem. Você tem que torcer pra ir bem. Esse é o que tem, Cicinho. São Paulo e Real Madrid, São Paulo e Seleção Brasileira do mundo. Eu vou minha cartada vai no São Paulo. Só que eu preciso ser realista. Eu preciso ser realista. O São Paulo hoje, ele entra o quê? Com um pezinho atrás. O torcedor São Paulino tá com um pezinho atrás. Calma, Cicinho. Você já ouviu o Dia da Marmota? Que sempre... Todo dia a mesma coisa. Você tá assim, Cicinho. É o Dia da Marmota. Você vem e fala, não aguento mais, não aguento mais. Dá um braço a torcer, torce pro cara agora que tá lá, irmão. Ó, agora quem tá bem mais encaminhado, na Copa do Brasil, é o Palmeiras, que faz o jogo de volta lá no Estádio do Café, em Londrina, contra o Jacuipense, podendo poupar todo mundo, segurar resultados, pensar no Campeonato Brasileiro. É isso. Poupar juiz também, né? Poupa o juiz um pouquinho. É um amigo do Chico hoje. O tempo é um dos recursos mais valiosos do mundo e a principal busca de Abel Ferreira. O grande problema é não termos descanso. Esse é que é o grande problema da equipe.
Pronto, chegou a hora dessa rara janela para dar um respiro aos titulares. Hoje, o Verdão encara o Jacuipense com a classificação mais do que encaminhada. Na ida, 3-0, com 2 de Sousa e 1 de Felipe Anderson. Na volta, 7 atletas nem viajaram para Londrina. Andréas Pereira, que está na lista de Ancelotti e tem um trauma na lombar. Bruno Fux, com uma lesão na coxa, Alan, com dores na panturrilha, os laterais Piquerez e Arthur se recuperam de lesões, assim como Vitor Roque, e o atacante Paulinho foi poupado por ter entrado nos últimos 3 jogos. Aliás, o duelo válido pela 5ª fase da Copa do Brasil acontece no Estádio do Café, no Paraná, porque o clube baiano vendeu o mando por R$1,5 milhão. Portanto, oportunidade para os reservas. O resultado que a gente fez aqui foi muito importante pro primeiro jogo, né? A gente chega mais confiante ainda pro segundo, mas a gente sabe que não tem nada garantido. A equipe deles é uma equipe muito intensa, eles chegam muito forte, então a gente sabe que é o jogo da vida deles, como é do nosso também, mas a gente tem que ir sempre com os pés no chão. E esse respiro vem num momento oportuno. Mesmo com a invencibilidade de 15 jogos, o Verdão tem 3 empates nas últimas 4 partidas e viu a vantagem na liderança diminuir para apenas 4 pontos. A sequência é dura. Depois do duelo de hoje, Cruzeiro e Cerro Porteño em casa e o Flamengo no Maracanã, podendo valer a ponta do brasileiro. Agora lhe posso dizer uma coisa. Que a nossa equipa é consistente, é. Que a nossa equipa foi a 13 finais, foi. Que a nossa equipa é competitiva, é. Que a nossa equipa entrega tudo que tem em cada momento, sim. Abel já estaria no banco, porque o jogo de hoje é válido pela Copa do Brasil. Mas a punição no Brasileiro também acabou e o treinador reforça a equipe no fim de semana também, depois de 7 jogos de suspensão. O português deve mesclar bastante a equipe, com Carlos Miguel ou Marcelo Lomba no gol, Kelvin, Gomes, Murilo e Jefté, M. Martínez, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Arias, Sousa e Maurício ou Flaco Lopes. Do outro lado, o Jacuipense tem só 2 vitórias nos últimos 13 jogos. E o técnico Rodrigo Ribeiro não conta com o JP Talisca, expulso na ida. Mesmo com os empates recentes, a constância é o segredo alviverde. O Palmeiras tem apenas uma derrota nas últimas 25 partidas. É manter a constância, que o Abel fala. O importante é chegar lá na reta final, no final do ano, e comemorar com o título. Todo mundo de olho na Copa do Brasil também, né? Já, mais notícias do São Paulo, do Palmeiras, do Neymar aclamado na capital paranaense e uma bomba do Ronaldo Giovanelli. Sim, senhora. Sobre o Corinthians. Sim, sim. No debate inteligente, animado, motivado, vai começar com Ronaldo Sgarbi, Marco Aurélio Cunha, Capelanes, Cicinho, Chico Garcia e Edu Dracena, além de Everton Guimarães, diretamente da capital mineira. Hoje ele já veio de cobertor, inclusive, não é? E vamos começar com a bomba do Ronaldo. Ai. Ronaldão, é sério, não é barrigada, é coisa importante. Recebi essa mensagem ontem à noite numa pergunta que fiz a uns amigos do Corinthians e eu não sei, acho que você vai chorar. Meu Deus, então tem a ver com o Inter, só pode ser isso. Não, você vai... Não é nada do Félix Torres. Nada do Félix Torres. Bom. Não vai de graça, porque ele é um jogador equatoriano. Mas eu aceito doação, repito. Ele é equatoriano. E vocês, se quiserem copiar os blogueirinhos aí, fiquem à vontade, viu? Não precisa falar que foi no jogo aberto que você ouviu, não. Porque quando eu declarei aqui, no jogo aberto, que Memphis Depay estaria no Corinthians... Hoje eu anuncio que Memphis Depay está longe do Corinthians. Como é que é? A renovação dele ficou meio difícil. Tentaram um patrocinador, né? E o orçamento não bate. Se não conseguir esse patrocinador, não bate. E o que foi praticamente que, resumindo até aqui, que ele não terminou o contrato, ele não continua no Corinthians.
Essa é... Eu estou até emocionado. Mas aí, mas aí eu não tô entendendo o motivo da sua tristeza. Você tem que agradecer, porque o Corinthians não tem dinheiro pra pagar ele. Porque ele subiu em cima da bola de um clássico, ele deu uma caneta no Sabino, ele fez estrago aqui, esse menino. Ele fez e ganhou títulos. Ele ganhou uma Copa do Brasil, tudo bem que ele recebeu o prêmio sozinho. Mas ele é ídolo do Corinthians. Que ele vai turistar agora? Ídolo do Corinthians. Mas vem cá, o Corinthians vai pagar até o final, viu? Não vai fazer que nem o Arboleda. Até o final da vida dele, né? O Arboleda sumiu. Até o final da vida dele, que eu vou uns 40 anos. É ídolo do contrato dele. É você, não o Memphis Depay. Não, mas eu vi que o Corinthians ia pagar um menino da base, teve uma lesão, foi pra justiça até os 75 anos de idade. Isso aí é difícil acontecer. Que coisa, hein? No Corinthians fizeram um negócio lá, tiraram uma parte toda do... Porque o Corinthians é referência, né? O Corinthians tudo é lá no Corinthians. Acontece tudo lá. Todo mundo pode falar tudo o que quiser também da imprensa, pode falar do juiz, pode falar da CBF, da Comebol, que não acontece nada. Agora o Corinthians falou, é punição. Até o uniforme tá errado. Até o uniforme agora tô vendo que tá errado. E o contrato do Memphis vai até o dia 20 de junho, depois ele vai embora, vai seguir. Assim como falei que ele viria, estou dizendo aqui que o Memphis não continuará no Corinthians. Essa é a bomba. Dia 20 de junho. Até O pagamento. Ele tá recebendo, Cicinho. Senão ele já tinha ido embora, que nem Arboleda. Com 75 anos ele vai receber. Que nem Arboleda, já tinha ido embora. Agora, gente, passa rápido o tempo, porque ele chegou em setembro de 2024 ao Corinthians e de lá pra cá são 77 jogos com a camisa do Timão. Ele teve 20 gols e 15 assistências. E os títulos: um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Ser ídolo? E este ano, vamos mostrar o que aconteceu com o Memphis até agora. Só em 2026 foram apenas 12 partidas, um gol, uma assistência. E aí, repetindo o título da Supercopa do Brasil. Chico Garcia, informação dada pelo Ronaldo Giovanelli, exclusiva para o Jogo Aberto. Memphis Depay, segundo o Ronaldão, e as fontes que ele consultou, não permanecerá no Timão. O grande problema é que quando a gente avalia o Memphis, inevitavelmente a gente vai para o chamado custo-benefício. Porque em algum momento o contrato dele acabou vazando e a gente acabou tendo informação. Muitos contratos são feitos assim. Agora, a maneira como foi feito o contrato do Memphis realmente chamou a atenção porque ele tinha bônus a cada passe, a cada jogo, a cada minutagem em campo, e isso realmente transformava o salário dele numa coisa estratosférica, se tratando de futebol brasileiro e especialmente de um clube que tem muitas dívidas. Agora, se eu não fosse, digamos, preocupado, né, com as contas, mas não tem como separar uma coisa da outra. Agora, no que diz respeito ao objetivo esportivo, a passagem do Memphis ela é extremamente vitoriosa. Ele foi responsável direto não só pelos 3 títulos, não só pelos títulos. Em 2024, o Corinthians estava sendo rebaixado e não foi muito por conta de Memphis Depay, potencializando naquele momento o futebol de Garro e Yuri, transformando naquela arrancada um time que saiu da zona para a Libertadores. E dando ao Corinthians calendário, porque naquele ano, o time que não entrasse na Libertadores, como o Corinthians tinha sido eliminado do Paulista prematuramente, sob comando de Antônio Oliveira, se ele não fosse para a Libertadores, ele não teria nem a Copa do Brasil. Então, ele deu o calendário ao Corinthians. Mas, Chico, nos moldes atuais, Chico, não cabe no orçamento. Aí é que não está. Dá para fazer essa loucura. O problema é esse, é que hoje você precisa pagar uma conta que é impagável. Agora, o Memphis é tão bom, mas tão bom, que ele já deixou um sucessor, Cicinho. Jesse Lingard está jogando, é titular, joga todos os jogos. Olha o Chico, e será o novo gringo da Fiel. O Memphis é tão bom que ele foi lá e contratou. Tá aqui, meu filho, eu vou embora, mas fica aqui o Lingard e cuida da o bom você só lembra do... E o Zacarias que ele trouxe também, cadê? O Lingard esteve muito próximo de acertar com o Remo antes do Corinthians. Então. Mas aí o Memphis foi lá e contratou. Ronaldão, a pergunta é essa, mas que projeto era esse que ele queria que o Corinthians não consegue pagar? Não, os moldes atuais do contrato dele é uma coisa estrondosa. Aí ficou difícil até para o próprio Stabile tentar manter aí a folha salarial, e é difícil fazer isso. Pelo que eu fiquei sabendo, ele tentou patrocinadores para também tentar segurar, porque é o que o Chico falou, dentro do campo ele responde, só que fora deixa um rombo e fica difícil. Os caras ganharam a Copa do Brasil, o prêmio foi para ele. Então, tem coisas que não dá para fazer loucura. E o Stabile tá de parabéns, porque não tem como fazer loucura e pagar um só e deixar de pagar os faz demais, outra vaquinha, pô. Se não chama o Arboleda, né? O Arboleda não quer receber.
Deixa o Melhor chamar o Arboleda e o Rames Rodrigues, Não, mas é uma porque eles não saída. recebem. Também não aparece. É uma saída. Agora, dizendo de novo do Memphis Depay, que foi uma baita contratação, só que os números não ajudam a permanecer. Não se sustentam. É. Ô, Rê, É. eu não sou... Pisou na bola, O num Ronaldo sabe clássico, muito coisa bem. mais linda. Meu coração não é corintiano, né? Não, né? Mas na minha interpretação de ídolo, é ídolo sim do Corinthians. Porque, poxa, vai além do campo também, né? Um cara que soube quantos craques já vieram pro Brasil e não conseguiram se identificar com a torcida, o torcedor de fato gostar, o cara jogar, o cara gostar do ambiente, muitos. Em campo também é um sucesso absoluto, né? A passagem do Memphis no momento de Fora de campo ele foi um tsunami, né, Sgarbi? Você sabe. Ele fez o que o Sgarbi gostaria de ter feito e não conseguiu. Ele fez estrago. Mas, Sgarbi, pela sua tristeza, se você arrumar um patrocinador forte, eu acho que ele fica, hein, Bebelo? Não, mas não viaja. Mas aí, em campo, pô, é um cara que, como o Chico falou muito bem, nos 3 títulos, o cara que diretamente está relacionado, está envolvido nos 3 títulos. No momento Aí muito os outros difícil do jogadores Corinthians. também não estavam envolvidos, não? Tá, O Yuri mas Alberto o que deu Edu, um passe para. pra ele, o Hugo que fez Ídolo. grandes O cara defesas. virou ídolo. Pô, pelo amor de Deus, Virou ídolo. Ronaldo. Esses aí ganham também, tá? Edu, Mas esses aí pelo amor ganham de bem Deus, também, tá? vocês falarem que, pô, o Memphis Edu, Depay vocês não têm o Memphis, você tá com irmão, inveja, eu tô falando que é o Edu. seguinte, a torcida do Corinthians era tão carente por ídolos que ele pegou um cara como o Memphis, que é um cara conhecido mundialmente, e abraçou. E ele fez por onde? Porque o que ele gastou com o Memphis, ele tinha que fazer isso aí mesmo e ganhar mais ainda títulos. Porque só 3 títulos, por tanto que ele tá ganhando, é muito pouco. Mas ele ganhou esse time do Palmeiras. Então é título diferente, então pega 2 troféus. Agora, Capelanes, é complicado mesmo, porque chega uma hora que não é só a situação do Memphis, a situação econômica do Corinthians é insustentável. Chegou num patamar que hoje, para qualquer gestor, vai ser complicado de manejar tudo isso. E manter o Memphis nos mesmos moldes é impossível. Você sabe que eu não acho o salário dele caro? Não, mas não é só salário. É aí que eu ia entrar. Se fosse só o salário, por exemplo, patrocinador, Master lá pagar metade, o Corinthians outra metade. Estamos falando aí de 2 pontos alguma coisa, bolinha. Cara, caro é você pagar 25 milhões do Pedro Raul. Caro é você pagar mais de 40 no Facundo Torres. Rojas. Caro é você pagar no Rojas. Caro é você pagar Thales no Magno. Rames Rodrigues. Caro Vitinho. é você pagar em todos esses jogadores. Isso é caro no futebol. Você gastar no Luan mais de 40 milhões, o cara não jogou, o Corinthians tentou expulsar o cara de tudo quanto Então é jeito. coloca o Pato aí também nessa história. Isso é caro no futebol. O problema do Corinthians, o salário, eu acho que o Corinthians consegue viabilizar. O problema é o plus. É o a mais, é o que está no contrato que vazou, ou que vazaram, inclusive, que aí você tem não sei quantas cozinheiras, o quarto lá, não sei no que hotel, você tem um motorista com blindado para lá e para cá. Aí você começa a aumentar tanto o valor que foge do controle do Corinthians. Eu acho que o Corinthians, se ele conseguisse convencer o Memphis por um lado, Memphis, abra a mão aí da sua cobertura, da sua cozinheira, do seu motorista. O problema é com que cara o Corinthians chega para negociar com o Memphis, sendo que o Corinthians deve uma bolada pro cara. Esse é o grande problema. Milhões, né? Pois é. Imagina, Chico, eu tô te devendo. Tá 40 milha. Eu tô devendo pra você, Chico. Aí eu quero tirar alguns benefícios em contrato. Aí você vai falar, tudo bem, eu até aceito, mas me paga o que vocês me devem pra gente poder fazer um novo contrato. Não tem como viabilizar. Mas eu acho que a passagem do Memphis foi uma passagem brilhante. Em todos os aspectos. Dentro de campo deu título, foi protagonista, fora dele também a mesma coisa. O problema é que a gente pega esse último recorte dos 3, 4 meses pra cá, nessa temporada, ele não foi bem por causa da lesão. Mas quando você pega o todo, o contexto completo do Memphis Depay, é muito mais benefício do que prejuízo pro Quanto Corinthians. que ele ganhou por jogo? Não, por jogo eu não sei, tem que ver o contrato porque dele. o valor dele que ele não sei, recebe. não consigo Agora, responder se o agora, não tem Memphis for para a informação Copa agora. do Mundo, Dr. Marco Aurélio Cunha, você imagina o Memphis um protagonista nesse Mundial? Se ele conseguir superar a lesão, estiver pronto, que é o que a gente imagina que vai ser feito, ele tem também condições de ser protagonista na Copa? Ele já é artilheiro, né? Da Holanda. Sim, na história. Fora de série, o superclasse do Mundial, ele não está. Mas ele é um excelente jogador para compor com os seus jogadores da Holanda e dos outros países do nível técnico que ele tem. Então eu diria que ele está um pouco abaixo daqueles que são super. Mas ele vai ajudar a Holanda de alguma forma, ele tem potencial técnico, ele tem inteligência de jogo. Eu acho que ele foi um acerto técnico do Corinthians, que ninguém acreditava, e foi, claro, um problema financeiro para o Corinthians, que é aquela história. Se é pobre, não casa com rico, que vai dar problema.
Eita! Uma hora aparece. Como assim? Que é isso? Aparece problema. Como assim, doutor? Porque não dá para sustentar. A princesa e o plebeu. Não dá para sustentar E o amor? O amor acaba. Que isso é o problema. O amor no início é uma maravilha. Daqui a pouco, a hora que a realidade chega, Que as contas aparecem. as contas né? aparecem. O rico aí, paga. meu amigo, O cabelo aí cai. tá. Ai. Então, mas o rico Até paga. os bichos claro. crescem, né, doutor? Então é isso. Eu acho Doutor, que se eu tenho 10 e você não tem nada, nós temos 10. agora eu fiquei- Assim funciona a vida. Agora eu fiquei deprimido. Mas eu acho que Roberta, ele me ajuda, amor. Ele foi um acerto que obviamente não dá para continuar por conta clara dos negócios. Eu pergunto pro Sgarbi e pro Cicinho aqui, ele foi melhor que o James Rodrigues? Ele foi melhor do que o Oscar? Foi, na minha opinião. Daniel Alves, muito. Pega os O caras aí. Daniel até tira um pouco fora dessa questão. Quantos craques Mas o Memphis mundiais é vieram pro melhor. Brasil e não fizeram um terço do que o Memphis fez no Corinthians? Mas vocês não estão sentindo o que está acontecendo. Que isso? O quê? O Hulk foi embora também. O Hulk foi embora, foi pro Bebeto, bebê. que tem a ver? E agora o Ah. Memphis largando. Aí, Mas o Hulk vai continuar no futebol brasileiro, só que no Fluminense. E o O Memphis, doutor? eu acho... Será que algum clube vai se interessar em Memphis Depay, fazer a mesma engenharia Flamengo? financeira? Flamengo! Tanto de gente que vai chorar. Doutor, me dá um remédio. Tanto de gente que vai chorar quando ele Eu preciso de partir. um remédio. Chico, você é Essa um deles, diretoria Chico. de São Paulo aí, eu não duvido nada. Não. Não, mas não tem Imagina. dinheiro pra mandar O o São técnico Paulo- embora, vai ter dinheiro pra contratar o Fez Memphis. uma multa com quem tava em casa. Turista lá no São Paulo também. Vai Aí mudar não pra Barra dá. Funda. Nossa, Cici, você foi bem Everton agora. Guimarães, estão falando que você tá chorando, que é por isso que você veio com cobertor hoje, que a toalha não era suficiente. Everton, Memphis estará longe do Corinthians Renata, após a Copa. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que você está parecendo uma jarra de que suco de groselha. Maravilhosa, como sempre. Mas eu queria, ao mesmo tempo, aproveitar para solicitar a nossa técnica que colocasse ao meu lado uma das figuras mais doces, generosas, inteligentes e cuidadosa com as palavras. Dr. Marco Aurélio Cunha, por favor. Divida a tela comigo, porque minha mãe, quando eu estudava, doutor, ela, para me chamar de burro, que eu não aprendia nada, ela falava: meu filho, você está com um pequeno problema cognitivo, que você não sabe fazer uma expressão algébrica. Não é possível que você não consegue decorar as regras. Matemática é regra. Eu falo: mãe, eu não consigo. Eu só penso no que está acontecendo lá na rua, com os meus amigos, eu não consigo estudar. E ela falava: você está com algum problema, nós vamos ter que procurar um especialista. Ou seja, ela, em outras palavras, está me chamando de burro. Mas ela era doce, generosa, cuidadosa como o senhor. E o senhor, de uma maneira cortês, com a empatia que é necessária para a gente viver em comunhão com as demais pessoas aqui no programa, porque o que tem de mala nesse meio nosso, e gente que gosta de brigar, desculpa, saiu sem querer. A gente tem que ter cuidado com as palavras. E você teve cuidado, doutor Marco Aurélio, para dizer o seguinte: Memphis, olha o que você disse. Volta aí, olha o que você disse, com outras palavras. Memphis, toma cuidado, porque o calote está aí. Talvez você possa sair daqui e nunca mais ver esse dinheiro. Você falou de uma outra maneira. Depois você falou assim: um pobre não pode juntar com um rico, porque vai dar problema. Ou seja, o rico é o Memphis. Aí você já anunciou que vai dar problema. Outra coisa que você disse, o senhor disse, com cuidado, o amor acaba quando falta. Então, sem La Plata não há juego. Ou seja, o amor acabou porque faltou para o Memphis. Pô, você disse isso, mas de uma maneira delicada, de uma maneira generosa. Eu queria parabenizá-lo, porque é um aprendizado diário tê-lo por aqui. Você deu no meio da canela do Ronaldo. Chamou Não, de senhor, pagador, ele está passando por isso, você está passando por isso. Você está passando por isso. Você fez a cartinha pro Hulk, rapaz. Você fez a cartinha pro Hulk, vai com Deus, Hulk. Ele falou: não, mas e a grana? Elegante, Vai com Deus. absolutamente elegante, sabe? Eu fico realmente embasbacado com a capacidade. O Hulk chegou lá com o bolso pra fora, olha. O Hulk chegou lá assim, ó, no Fluminense, o bolso de fora. Chegou lá assim, ó, o Hulk, olha. Olha o Hulk lá no Fluminense, o bolso de fora. Nosso trio foi bem, Ronaldão, Marco Aurélio Cunha e Everton, cada um com a sua razão, não é? Não foi incoerente esse papo, né, Capela? Por enquanto não, ainda não detectei. Então vamos lá para o YouTube, tem recadinho, e tem Copa do Brasil, e tem notícia do Ronaldão. Pra quem não acompanhou, Memphis não ficará no Corinthians após a Copa. Pode copiar aí, viu?
que pode ser de Memphis Depay até o final do contrato. Para quem não estava aqui ainda, o Ronaldo anunciou hoje que tem informações do Corinthians de que Memphis Depay não seguirá. E o próximo confronto é amanhã do Timão contra o Barra pela Copa do Brasil. Não estará o Memphis Depay. Aí no final de semana, será que ele vai pro tapetinho do Botafogo? Difícil. Depois tem o Peñarol fora de casa pela Libertadores. Aí o Corinthians recebe o Atlético Mineiro, esse é um jogo que ele pode aparecer. O Corinthians também enfrenta o Platense dentro de casa pela Libertadores. E aí finaliza nesse, tem que estar, Memphis. Esse é o mais importante. Grêmio e Corinthians. Copa do Mundo. Ronaldo, quando que você acha que ele vai aparecer em campo para fazer essa contagem regressiva, a despedida começando? Eu acho que vai ser aí um jogo dentro da arena, meio tempo só, hein? Eu acho. Contra o Galo. Tá quase chorando, cara. Calma. Não, porque o Diniz também diz que não pode contar com o cara, vai ficar... Não pode contar com o cara, vai ficar colocando o cara. Olha, já tem Palmeiras, tem São Paulo, tem Neymar. E tem mais o quê do Dracena acontecendo de importante no mundo hoje? Hoje é um dia muito importante pra mim. Minha mãe tá fazendo aniversário, 67 anos. Dona Neuza lá em Dracena. Dona Neuza! Parabéns, Dona Neuza, comemore muito. O Edu paga a festa. Bom, atenção, pessoal, porque ainda não temos a confirmação ou descarte de Ancelotti sobre Neymar. Mas ele falou sobre ele. Tú tienes que elegir, tienes que considerar muchas cosas. En este aspecto, Neymar es un jugador importante para este país por el talento que ha mostrado siempre, que ha tenido problemas, que está recuperando, que está trabajando fuerte para recuperar, que está jugando, que en los últimos tiempos ha mejorado mucho, está jugando con continuidad. Es, obviamente, para mí, una decisión no tan sencilla. Hay que evaluar bien pro y contra. Ma esto a mí no me mete presión. No me mete presión porque, como he dicho, es un año que estamos evaluando no solo el Neymar, todos los jugadores. Es muy amado Neymar, no solo para el pueblo, pero para también los jugadores. Se va a llamar Neymar, no es que va a meter una bomba dentro del vestuario. Es muy querido, es muy amado, me parece normal exprimir la opinión. Agradezco todo el mundo que me ha dado consejo. Él ha mejorado mucho su aspecto físico en los últimos partidos. Ha jugado un partido muy bueno en los últimos 15-20 días. Con tu aspecto físico ha mejorado. Puede tener una intensidad muy alta en el partido. Puede ser, pero hay partido y partido, ¿no? Yo soy la persona más indicada para tomar esta decisión, porque la información que tengo yo sobre todos los jugadores brasileños en este año no la tiene nadie. Entonces yo soy la persona más indicada. Puedo hacer una lista perfecta, imposible, pero puedo hacer una lista con menos errores comparándolo con otros. Esto estoy seguro, pero el ambiente externo está controlado e estará controlado hasta el final de la Copa del Mundo, con o sin Neymar. Ai, enrola. E foi, voltou e nada. Com ou sem Neymar? Essa é a grande pergunta. Mas a torcida lá em Curitiba, na capital paranaense, o pessoal estava empolgado. Muita gente foi até o hotel do Santos, no qual a equipe santista está concentrada para a partida da Copa do Brasil. E muita gente valorizando, gritando. O Neymar é o único que ainda consegue mobilizar a torcida brasileira, levar a gente para outros lugares. E lá na Argentina e no Paraguai, ele também causou uma comoção. Então não é só por isso, gente, mas acho que ele tá focado, tá querendo, tá fisicamente melhor. E aí, Sgarbi, qual é a leitura depois desta declaração? Cada hora eu acho uma coisa, que vai, que não vai. Porque tá confuso, né? Quem cobre a seleção muitas vezes tá falando que é improvável. Aí essa entrevista do Ancelotti, na minha opinião, deixou mais pro vai levar do que pro não vai levar. A gente só vai saber na segunda-feira. Só que, assim, além da questão em campo, que você falou muito bem, assim, que ele vem se recuperando fisicamente, jogando 90 minutos aí nos jogos que ele tá em campo, vem participando de gols nesse time que o coletivo do Santos não favorece muito ele. Além do fato de que, poxa, os jogadores que vão estar na Copa, todos estão falando, cara, o Neymar é importante pra gente. O Casemiro, capitão, Neymar é importante, queremos o Neymar, é importante. Muita gente pode interpretar como, estão jogando a responsabilidade pra ele.
Mesmo assim, os caras estão falando, cara, é importante ter esse cara aqui com a gente. Os jogadores que vão estar lá. Todos os ex-jogadores, campeões mundiais, falando, tem que levar, tem que levar. Vamos lá, a gente discute a questão física do Memphis na seleção da Holanda? Não. Hoje? Se ele tiver recuperado da lesão, ele vai certo. A gente discute, aí eu sei que tem a questão da Mas liderança. ele não ficou 2 anos parado, né? Que nem o Neymar. Mas hoje ele tá parado. O Paquetá tá um mês parado. Mas o Ronaldo Fenômeno, antes de uma Copa em que ele dominou e ele arrebentou na Copa e ganhou, ele ficou parado um tempão. Mas é o fenômeno. E o goleiro Júlio César terminou na Disney. Gente, o Neymar Mas quem é o nosso fenômeno hoje? É o Vini Júnior? É um fenômeno. Mas fenômeno eu também não é acho. o Neymar. E o Capela, isso tem que pesar. E assim, isso tem que pesar. Tá fora. Se o ciclo sem o Neymar tivesse sido um ciclo bom da seleção, ok, temos jogadores ali pra bater no peito e assumir a responsabilidade. O ciclo não foi, gente. Gente, já pensou que legal o Neymar e Boa, agora Hendrick? já foi Não, e o ciclo sem o Neymar foi péssimo da seleção, péssimo. Tanto que você para pra ver números, o Neymar é o segundo, o terceiro ali em relação a ser artilheiro das eliminatórias. Você falou do 23. Casemiro. Há poucos meses o Casemiro era descartado na seleção brasileira. E hoje ele é o capitão, é o cara do Ancelotti. E outros seriam, o Rodrigo estaria, o Militão também, porque já jogaram com o Ancelotti, já tem o conhecimento. Mas, Capelanes, agora não tem muita coisa. E a gente precisa de uma motivação, de uma empolgação. A torcida brasileira não é só torcer. Vai lá obrigatoriamente torcer, é Brasil. Isso a gente já faz com o coração, com tudo. É ter um algo mais, uma esperança. Você sabe que, agora eu vou falar bem sério, vocês vão me zoar, não tem problema nenhum e tá tudo certo. Vocês sabem que eu sou... Você mudou de ideia? Não é que eu mudei de ideia, é que assim, o que acontece? Vai, não tem problema, a gente apoia. Eu vou explicar. Durante muitos anos eu fui um cara contra, não a seleção, a CBF. Porque a seleção brasileira, que eu já chorei de alegria e de felicidade, e de tristeza e de raiva, eu perdi o tesão, o carinho e a alegria, porque passou a ser a seleção da CBF, virou um produto comercial, distante do povo, distante do público, eles dinheiristas, políticos, e me criou uma ojeriza com a seleção. Quando chega o momento da Copa do Mundo, o Ancelotti não tem nada a ver com isso. Eu acho que muitos jogadores que estão chegando também não tem nada a ver com isso. Então a gente tem que meio que quebrar essa barreira. E em ano de Copa do Mundo, eu quebro a minha barreira. Porque por mais que eu critique... Aleluia! Vai, aleluia! Como eu sempre falei. Mas é como eu sempre falei, aqui está um brasileiro. Ô, doutor, o que é, doutor? Vai. Urra. Mas é como eu sempre falo, Renato. Aqui está um brasileiro. Ou eu vou falar nos Estados Unidos. Vocês acham que eu vou ser imbecil a ponto de torcer contra a seleção? Eu quero que o Brasil chegue o mais distante possível como brasileiro e como cobertura esportiva. Brasil cai nas 16avos, nas 8avas, perde o apelo pra tudo. O meu ponto de vista é o seguinte, sobre o Neymar agora. Nada contra o Neymar, que seja muito feliz, com saúde, família, tudo lindo pra você. Mas eu quero que vocês me tragam aqui argumentos. Vem, todos vocês. Não, tá argumentos, agora sério. Argumentos pra que a gente possa cravar que o Neymar tem que estar uma vez que ele esteve em 3 Copas do Mundo e nunca resolveu bulhufas pro Brasil. Porque mas agora ele em reta final de carreira... 7-1, lembra? Mas é o seguinte, na Copa de 2014 não foi maravilhoso. Foi bem contra a Croácia, meia boca contra o México. Acabaram com o Messi naquela Copa porque foi vice pra Alemanha. Mas o Brasil tem uma medalha de ouro. Brasil tem depois de Olimpíada, Ronaldo, vai dormir, vai. Não, vai dormir pra Olimpíada. Nem você eu vou ajudar você, nem menino. você considera. Vira-lata, eu vou te ajudar. O Brasil não tinha uma medalha de ouro. Sim, o Brasil, que é o país do futebol, não tinha. Há 10 anos, tá? Sabe quem bateu o último? Sem o Neymar. Há 10 anos, sabia? Há 10 anos, em 2016 no Rio. Mas eu quero argumentos. Por que o Neymar tem que estar pra resolver, sendo que nunca resolveu em Copas? Porque quando a gente olha pro resto, né? Esquece o Neymar agora, o resto. Não há nenhum jogador hoje que cause o que o Neymar causa nos adversários, na mídia, em campo. Tudo bem, não é o melhor Neymmar, talvez, desde que nós conhecemos. Então, quem é melhor? Vem cá. Mas eu não sei nem se ele vai ser titular, se ele for, mas ele deveria ir, porque ele é uma referência. Quem joga mais hoje? Na seleção, o Rafinha não apresentou. Não, mas nível técnico. Você acha que o Luiz Henrique tem que estar na seleção? Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz Henrique tem que estar na seleção. O Luiz Henrique tem menos participações em gol do que o Neymar. O João Pedro, que é destaque na Europa. Tudo bem que o Chelsea não vive a melhor fase, mas o Estevão lá está também. O João Pedro não tem nenhum gol pela seleção. Aí, Cicinho, você vai deixar o cara de fora? Por isso, qual é a avaliação que a gente faz? Você sabe quantos gols o Vini Júnior tem Cicinho, nesse período todo? Diminui o Cicinho. Do mesmo tamanho. Sabe quantos gols tem o Vini Júnior nesse período todo dele pela seleção brasileira? Quantos? 8. Então não leva. Não leva. Leva, mas veja como argumento, se você quiser colocar um número... Mas eu não tô colocando o número, doutor. Tô dizendo. Eu jogo, gente, até uma final, já pensou? Ele fica pobre se você colocar o número. Agora,
Se você falar que não fizeram nada pela seleção, você está anulando Zico, Sócrates, Falcão. Claro, porque eles também não ganharam. Mas nunca falei você isso. disse ele nunca resolveu pela seleção. Mas é verdade, ele nunca resolveu pela seleção. Resolveu, não, Sócrates doutor, nunca Zico perdeu o pênalti numa Copa do Mundo. É outra questão. Doutor, de 4 anos pra cá, infelizmente, o Neymar teve dificuldade pra ter uma sequência. Voltou a jogar agora. Só que, se você quiser levar o Neymar pra seleção... Mas fisicamente, do que você tá olhando, você acha que fisicamente ele não tá capacitado? Eu acho que fisicamente o Neymar ele não tem a menor condição de atuar em alto nível hoje na Copa do Mundo. Eu acho não que o velho é malandro. Velho é carinhoso, né? Eu vou querer ser um velho. Velho é legal. Não, você já é velho. Barba branca, Você é um velho. O velho é malandro. Porque ser técnico de uma seleção como a seleção brasileira não é apenas treinar o time. É quase ser o presidente de uma nação, ainda mais numa Copa do Mundo. Ele sabe que ele está mexendo com a torcida. E é por isso que ele deixa essa balança com ou sem Neymar. Uma hora ele dá um indício que não vai, outra hora ele, sabe, ele tá dançando para todo mundo parar na frente da TV segunda-feira às 5 da tarde. Ele vai levar. Ele vai levar, o velho é malandro. Boa, ele vai levar. Boa, Chiquito. Será que ele já tá aprendendo tudo aqui? Cicinho, você não falou ainda, porque não foi interrompido. Foi borrifado, né? Não, é um doutor tá na cadeira do Ulisses. Vamos para participar do programa de vocês. Porque a minha linha de raciocínio vai na qual o Chico tá falando. É o quê? O Ancelotti, ele do início, ele falando do Neymar, ele falava, a questão do Neymar é o quê? Melhorar fisicamente. E aí o Ronaldo pode até traduzir, né? Ele falou evoluando, o Neymar está evoluando aí, evoluindo com voando. Não só fisicamente, como tecnicamente. E aí, outra, você vai chegar lá na Copa do Mundo, você vai ter 25, 30 dias para preparar. E o Neymar, se ele está evoluindo agora, se ele está bem fisicamente agora, que o próprio Ancelotti falou, por que não vai? Ele não vai ser contraditório. Então, assim, na minha opinião, o Neymar já está na Copa do Mundo. E trancafiado lá com os caras se preparando, que não vai acontecer aquela baderna que aconteceu em 2006, que todo mundo entrava, e a seleção brasileira vai ser blindada, porque ali tem um comando diferente hoje. Então, assim, gente, espera que o Neymar pode decidir. Tem mais um detalhe, né? Ele não vai arrumar esse problema pra ele, né? Se ele não leva na segunda... Na entrevista dele, ele falou, o povo brasileiro ama o Neymar. Tem um detalhe, Everton Guimarães é o único jogador que pode ir para a Copa pela seleção brasileira sem nunca ter sido testado pelo Ancelotti. Os demais, quem foi testado já teve sua oportunidade. O Neymar não foi testado e não precisa de teste, precisa estar apto, Everton. Exatamente, Renata, que é o que a gente fala aqui há muito tempo. Ele bem fisicamente é indiscutível. E ele está jogando, e ele está correndo, e me parece que está se preparando. É a última Copa dele. Eu acho que esse cara, junto dos demais, eu acho que esse cara pode ser, sim, um ponto de referência para nós. Já citei aqui, o Rames vai pela Colômbia, o Modric vai pela Croácia. Eu não vou ficar destacando Cristiano Ronaldo e Messi, porque são dois absolutamente fora de série. Mas eles também vão, eles decidem, né? Então o Neymar fisicamente bem, como me parece estar, tem que estar na Copa. Isso é indiscutível. Né? E outra coisa, nós perdemos jogadores importantes, aí, principalmente o Rodrigo, por exemplo. Então, desculpa, não há como abrir mão. Ele bem fisicamente tem que estar. E o Ancelotti, aliás, Chico, quem não quer ficar velho morre novo, né? E tá tudo bem. Quem não quer ficar velho morre novo. Mas o Carlo Ancelotti é inteligente mesmo. Ele está sabendo até jogar com essa situação. E outra coisa, uma convocação do Neymar para a Copa do Mundo é um assunto de relevância mundial e é bom até mesmo para o Carlo Ancelotti. E eu tô achando que o Neymar estará na Copa, sim, Renata. Eu não sei, mas eu estou torcendo para ele ir. Eu gostaria de ver o Neymar nessa Copa do Mundo também. Sim. Capeta, né? Uma informação rápida. Por enquanto, ainda não tem uma definição completa, mas o jogo, com as confusões entre Independiente, Medellín e Flamengo, a primeira decisão da Conmebol é que a torcida do Medellín não poderá comparecer às partidas por 60 dias. Não tem mais jogos da Libertadores em casa. E tem Copa. Beleza, mas é a questão dos pontos e do 3-0. Isso vai ser começado é um processo que ainda vai rolar a partir de terça-feira. Então, a parte dos pontos, que é a mais importante para o Flamengo, e também do resultado, aquele de 3-0, só na terça-feira. Bom, a promoção que vocês adoram está de volta, é isso mesmo. Tem gol premiado da Novibet para o jogo do Santos. E agora, o clima é de decisão. No primeiro jogo contra o Coritiba, ficou tudo no 0-0. Ninguém balançou a rede, ninguém abriu vantagem. Agora, a classificação será decidida fora de casa e o Peixão vai ter que entrar ligado, com atitude, com coragem, indo para cima.
E eu te pergunto, será que os gols ficaram todos guardados para essa partida? Porque cada gol do Santos vale ainda mais na Novibet. Funciona assim: você faz sua aposta no jogo do Santos e entra na promoção do gol premiado. A cada gol do Peixão, você pode ganhar R$10 em aposta grátis. Isso mesmo, gol do Santos, prêmio para você. Fez um, já vale. Fez 2, melhor ainda. Fez 3, aí vira festa. Cada ataque, cada cruzamento, cada finalização pode valer muito mais. Então já sabe, coloque seu palpite em campo e torça por cada gol do Santos com ainda mais emoção. Aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e participe agora. Santos em busca da classificação e cada gol do Peixão pode ser uma chance para você ganhar. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. Muito bem encaminhado na Copa do Brasil, Palmeiras joga hoje contra o Jacuipense e Lucas Evangelista falou sobre o jogo. O resultado que a gente fez aqui foi muito importante pro primeiro jogo, né? A gente chega mais confiante ainda pro segundo, mas a gente sabe que não tem nada garantido. A equipe deles é uma equipe muito intensa, eles chegam muito forte, então a gente sabe que é o jogo da vida deles, como é do nosso também, mas a gente tem que ir sempre com os pés no chão, tranquilidade e agradecer também já o carinho da torcida. A gente sabe que vai ter uma força a mais lá, então agradecer o carinho de todos. Bom, não sei se ele vai de time titular aqui, apenas uma prévia, bem discutível, porque o Abel Ferreira gosta de fazer surpresas. E aí no gol, será que ele vai com Carlos Miguel ou Marcelo Lomba? Acho que Carlos Miguel, né, gente? Carlos Miguel. Seleção. Tem mais essa, né? Kelvin no lado direito, Gustavo Gomes e Murilo, será que ele vai com os dois zagueiros o Fux machucou, né? No treinamento, então acho que não vai jogar. O Benedetti. Desnecessário entrar titular assim, né? Com essa zaga. Mas o Gomes, você pode ver, ele joga quase todos os jogos. É difícil ele sair, ele não gosta de ficar de fora. E aí o controle de carga? Vai pra no Palmeiras tem tudo controle de carga, fica tranquilo, doutor. Não é igual o São Paulo que é uma bagunça. Uma incoerência detectada. Não, mas gente, nada aqui é comprovado, nada aqui é garantido. Jefté, me ajuda a te ajudar, irmão. Aqui no meio, ele deve ter aquela coisa de poupar, deixar de lado os principais. Porque o Emiliano Martínez e o Lucas Evangelista, que até falou em coletiva, pode ser um indício. O que você falou? O Paulinho vai ser poupado. Aí o Felipe Anderson pode ter uma chance, que é um cara que tem entrado nas partidas, mas aí, de repente, começar como titular. John Arias, que muita gente acha que deu uma queda, mas é um jogador importante. Tirando o pé pra Copa. E aí, aquela história, né? No ataque, o Sousa vem se destacando, aparecendo bem. E o Maurício pode aparecer aí, ou ele ou o Flaco Lopes, enfim. Eu acho que vai ser uma escalação bem mexida, viu, Edu? Eu também acho, Renata. Eu acho que vai mesclar bastante, porque fez um resultado tranquilo, 3-0 em casa. Joga em casa também, que é em Londrina, no Estádio do Café, que vai ter só palmeirenses ali. Então eu acredito que ele vai dar uma mesclada. Eu gosto desse meio de campo, Se for isso aí, é tipo assim, o coletivo da quinta-feira, com todo respeito ao Jacuipense, né? O coletivo da quinta-feira é à noite, rapaziada. Mas isso aí é uma incoerência detectada do Abel Ferreira. Por quê? Isso aí é uma incoerência detectada, porque é o primeiro cara a chegar em entrevista coletiva e falar que o calendário é absurdo, o time tá cansado, etc e tal. Quando ele pode poupar o time inteiro e descansar os caras, ele põe os caras pra jogar. É por isso que eu falei. É uma prévia. Se não é uma incoerência. Se não for, tá tudo certo. Acabou, é isso. Que pesa também pra ele escalar talvez o Flaco, né? Que o Flaco tá na pré-lista da Argentina. Então ele vai tirar o pé, ele, Já pensou o Flaco hoje fazendo vários gols? Pelo contrário, o cara quer mostrar serviço. Quem mostrar serviço? O cara vai tirar o pé, ele, o Arias. Irmão. Mas não quer tá o time do jogo aberto, tem que chega lá, chega Mas tem que colocar o Giai também, que tá na pré-lista. Giai também chega pelos calores que ele fez. Vai tirar o pé. O gostou de tudo é isso aí. Tem opções, Renato. Agora tem time que não tem essas opções. Cadê as opções? Eu não tenho as opções. Eu não tenho as opções. É quase o time titular. É que olha só, muita gente falava de time de Série B, mas aí é Série D, né? No encontro de craques do Betsad, ele disse o seguinte. Eita, nós. Presidente, a pergunta que não quer calar. Roger Machado fica no São Paulo? Fica no São Paulo. Ele é o nosso técnico. Não tem dinheiro. A cara do Cicinho. Cicinho, ânimo, Cicinho. Olha o doutor também. Dinheiro. Muito legal a resposta do Marcos. Bom, doutor. Mas vocês queriam que ele dissesse o quê ali? Ele tem que falar isso, só que
Cara, hoje é um jogo que, assim, tem gente achando que São Paulo já classificou. Hoje o jogo é muito difícil. Classificou. Vai estar aquele frio de 10 graus. 10 seu frio. 10 tá em São Paulo. 10 é o frio otimista. Só que é 7 da noite, um pouquinho mais cedo, mas não muda muito. E aí eu quero ver, porque cravaram que mesmo se for eliminado, o Roger fica no São Paulo. Eu quero ver se aconteceu uma besteira. Aí tem que cair o presidente. Se perder do Juventude hoje, tem que cair o presidente. Pode jogar no frio, doutor? Tem dinheiro. Então podemos ir para os palpites? Nossa, Começando com esse jogo, sim. Juventude de Maurício Barbieri contra São Paulo de Roger Machado. Edu. 1-1, Renato. Ai. aí é nóis. Bom placar, ó, mínima de hoje em Caxias do Sul, 7 graus. Só que a sensação térmica que eu conheço lá com a neblina é perto do Esse zero. é o palpite? Vai Sensação ser térmica, 1-1, Bebel? vai ser 1-1 esse jogo. Neblina que faz frio ou vento? Apesar de muita gente estar torcendo contra, 2-1 meu tricolor. Que Vamos. isso? Ronaldo. Sensação térmica 3, São Paulo 0. Aí, moeu. 2-1 de São Paulo é um bom placar. Esse é o meu placar. E aí, Cicinho? 0-0. Ah, ó, classificado. Já sabe o que fazer com os 3 milhões, né? Paga 2 e sobra 1, hein? Eu vou com o Edu, 1-1. Ó, nossa, ó a confiança dos meus amiguinhos. É que eu vou ser incoerente aqui porque eu falei que tava com a impressão que talvez o São Paulo pudesse ser eliminado, mas era na hora da raiva. Nós já mudou de ideia, igual o Capela. A gente deixa. Seu volúvel. Bem, obrigado. É 0-0. 0-0 também. Agora, Jacuipense e Palmeiras. Vai, Sgarbi. 3-0 Palmeiras. Rona. Sem juiz e sem bandeira. Jacuipense 3-0 também. 3. Vai pros pênaltis. Vai pros pênaltis. 2-1 Palmeiras. Vai tirar o pé. Capela. 2-0 porco. Cicinho. 1-0 Jacuipense. Esse sim. Chiquito. 2-0, sem fazer muita força, Palmeiras. Hoje 3-0 Palmeiras. Nossa, com juízo sim. E você, Edu? 3-1 pro Verdão hoje, Renato. E agora, pra finalizar, Coxa e Santos. Rápido. Vai você. 2 do Neymar. 2-1 Santos. Rona. Hat-trick Neymar. 3 do Neymar. 3. Marco. 1-1. Ui. Capelanes. E aí, quem avança nos pênaltis? Nunca vou contra meu peixe, sobretudo contra o meu coxa. 3-0 Santos. Cicinho. 1-0 Coxa. Que isso, Cicinho? Vai lá, vai, Chico. 2-1 para o Santos. E pra você, Edu? 2-1, Peixão. Tamo junto. 2-2 esse jogo. E aí, os pênaltis do Santos. Boa abração, boa abração. O doutor já falou, quem avança é o Santos. É isso. E acabou o programa de hoje. Mas amanhã tem mais. Pode ficar tranquilo, o Neto chega com os donos da